Sejam bem-vindos ao nosso jornal. Hoje, eu acredito que muitas pessoas passaram já por isso. Hoje está sendo comigo. Um grande amigo, uma pessoa muito próxima da gente aqui, faleceu. Então eu vou fazer um jornal hoje um pouquinho assim mais conciso. Peço escusas, nossas desculpas rotineiras, porque cada vez eu tenho que pedir desculpa por um motivo. Mas eu digo para vocês que, como o corpo passou por aquele tratamento que tem que fazer, porque como ele faleceu, e ele vai ter que passar, então ele vai chegar daqui a pouco no velório e nós vamos estar juntos com a família nesse momento tão difícil. E por falar desta situação, hoje, assim como vocês, eu também faço a mesma coisa, fui no mercado fazer compras e a hora que eu estava passando no caixa, uma moça chegou, ela estava de costas para mim, eu fui tratar com a outra, e daí a pouco ela falou assim: "Coronel, é o senhor que está aqui, eu não estava ali vendo." Eu falei assim: mas estamos aqui, porque na verdade nós somos pessoas normais, como todo mundo. Aí ela falou para a colega dela que estava me atendendo: "Eu assisto o jornal dele todo dia." Aí ela falou assim: "Quando eu posso, porque eu trabalho de vez em quando nesse horário, mas sempre que eu posso eu estou assistindo. Porque ele fala aquilo que nós gostaríamos de estar falando e ele fala para todo mundo ouvir." Não é que eu falo, tem que ser dito, e essas coisas nós não podemos deixar de levar para a população. Por exemplo, esse fato que nós vamos mostrar agora, que por incrível que pareça, não vi ninguém comentando sobre isso. O que eu quero dizer é grupos de WhatsApp, amigos, não vi ninguém comentando disso. Vou mostrar para vocês uma foto, e aí eu vou explicar para vocês por que ela choca, por que é um negócio difícil. Coloca a foto para nós do Bernardo e de sua mãe, por favor. Bernardo e sua mãe são de Martinho Prado. Só para vocês verem, essa criança já não está entre nós. Faleceu hoje em Martinho Prado. E o motivo é o mais absurdo possível. É o mais absurdo possível. Ele foi picado por escorpião. Ele foi picado por escorpião. E aí eu falo para vocês, nosso sistema de saúde estava preparado para fazer todo o acompanhamento com o antídoto, com a vacina, com todos os medicamentos? Não. Tanto não estava que ele foi a óbito. Cadê a ambulância de Martinho Prado para socorrê-lo emergencialmente para o hospital? Vocês estão vendo como que as coisas acontecem? E às vezes quando a gente denuncia, fala assim: Martinho Prado recebeu uma viatura, Martinho Prado recebeu mais uma viatura. Se vocês pegarem todas as postagens de vereadores, políticos de uma maneira geral, prefeitura, sites, falando assim: Martinho Prado recebeu uma viatura, Martinho Prado recebeu uma ambulância, Martinho Prado está funcionando tal hora, eu acho que Martinho Prado devia ter umas 15 ambulâncias trabalhando lá. E no entanto, numa situação emergencial como essa, eu não lembro, até nem perguntei a idade que o Bernardo tinha. Morreu por uma picada de escorpião. Olha que absurdo chega o nosso sistema de saúde aqui em Mogi Guaçu. Uma criança, até então saudável, morrer por uma picada de escorpião. É absurdo. E depois desse fato, a prefeitura resolveu fazer alguma coisa em Martinho Prado. Eu não vou colocar vídeos, vou colocar imagens. Coloca para nós aqui as imagens das estradas, das ruas de Martinho Prado.
Em razão de algumas circunstâncias que a gente não lembra agora, Martinho Prado teve a visita das máquinas da prefeitura para arrumar as estradas de Martinho Prado. Aí você fala assim, coronel, por que o senhor não fez um vídeo para nós? Eu vou falar para vocês que eu não fiz o vídeo para vocês por uma razão muito, muito, muito óbvia. Eu estava esperando, eu estou acompanhando. Olhe bem o que nós estamos falando hoje, quarta-feira, 19 e pouco, já 19h05, mais ou menos, esperando um vereador fazer um vídeo e falar assim, Martinho Prado, olha, foi indicação minha junto ao secretário para que a máquina passasse nas ruas de Martinho Prado. Olha, foi indicação minha, eu que fiz a indicação, fui lá e procurei o secretário. Eu estava aguardando, aliás, estou aguardando, e não duvido nada se daqui a pouco não aparecer um vereador nas suas redes sociais e lá ficar em pé nessa rua e falar assim, olha aqui, as ruas de Martinho Prado, foi eu que fiz. Aí é mais uma prova que eu falo para vocês, a prefeitura faz, aí daqui a pouco o distinto cidadão vai lá e fala, foi indicação minha. Então faz indicação para o sistema de saúde ter a ambulância realmente em condições de ter atendido o Bernardo em Martinho Prado. Sabe por que eu falo isso? Porque o pessoal da periferia que eu quero dizer não são os ricos, os que estão em condomínio, os que estão naquelas áreas de maior poder aquisitivo, que a prefeitura dá total atenção. Eu estou falando todas as demais áreas. Todas as demais áreas, para mim, são consideradas periferia e esquecidos pela prefeitura. Está aqui a prova viva, quer dizer, agora já não está mais vivo, né? O Bernardo, de um fato negligenciado pelos políticos da nossa cidade. E por falar nessa situação de periferia, o que eu vou mostrar agora é um fato que machuca, dói bastante mesmo. Isso aconteceu no Jardim Canaã. Eu vou colocar esse vídeo porque eu quero que vocês visualizem. Se conseguirem identificar essas pessoas, nos mande, porque nós vamos colocar aqui na MDTV. Abandonar gatos lá no Jardim Canaã. Olha que absurdo, isso dói na alma. Vejam só esses vídeos, abre a porta do carro e solta os gatos. Absurdo, vejam só. Câmeras de segurança de um imóvel localizado na rua Maria das Graças Barroso Inácio, na região do Jardim Canaã, flagraram o abandono de 2 gatos. No registro, é possível notar 2 mulheres em um Ford Fiesta, com o veículo já estacionado na via e uma delas fora do veículo. Num primeiro momento, a mulher que já se encontrava na parte externa abre a porta traseira do lado do motorista e um animal de cor escura sai correndo. Em seguida, a motorista desembarca e abre o porta-malas, com o segundo gato saindo. Após o segundo animal sair, ambas retornaram para o Fiesta e manobraram, saindo do local deixando os animais para trás. A placa do veículo já foi encaminhada para as autoridades. Caso as mulheres sejam identificadas, ambas podem responder pelo crime de maus tratos, pode ser condenada à prisão, além de efetuar o pagamento de multa e perder o direito de guarda de outros animais. Vocês viram aqui, ó, parou o carro, abre a porta do carro, vocês vão ver o gato sair correndo aqui, ó. Fique observando para vocês verem. Olha que absurdo. Se vocês tiverem condições de identificar essas 2 senhoras, por gentileza, o gato vai sair correndo aqui, ó. Pode mandar foto para nós, vamos ter enorme prazer em divulgar. Isso é Aí o gato saiu correndo aqui, vocês viram? Isso é absurdo. Isso é uma câmera de segurança que flagrou. Dá vontade de falar para essas cidadãs aqui, ó,
pegar o filho dela e abandonar no meio do capim. Porque é isso que eles fizeram. É absurdo isso. Inadmissível. Ainda sai com o carro andando. Ó. Absurdo. Inadmissível. Não dá para fazer isso. Se porventura vocês identificaram quem são essas pessoas, pelo que eu contei, acho que foram 3 gatos abandonados, pelo que eu pude verificar. Um saiu aqui na lateral e os outros saíram aqui pela retaguarda do carro. Se vocês puderem, por gentileza, nos encaminhem a foto e nos envie, que vamos ter enorme prazer de mostrar quem são essas cidadãs, que eu espero que não sejam de Mogi Guaçu, né? Por falar nisso, uma criança, olha que coisa linda, aconteceu em Mojimirim, aqui do lado, nasceu dentro de casa. A mãe sentiu contrações, eles estavam fazendo aqueles primeiros preparativos, que é comum, porque fala assim, começou as contrações, vai demorar. Então, quando a mãe sente as primeiras contrações, é a bolsa que estoura. Então, o que é a situação que as pessoas passam? A mãe vai tomar um banho, porque ela não estava preparada, estourou a bolsa, deve ter se sujado. Sujado não, o líquido amniótico deve ter escorrido pelo corpo dela. Aí ela foi tomar um banho e detalhe, não deu tempo nem de correr muito não, essa criança nasceu dentro de casa, vejam só. Uma criança veio ao mundo de forma totalmente inesperada dentro da própria residência da família em Mojimirim. Com 38 semanas de gestação, não houve tempo sequer de aguardar o socorro. O parto aconteceu ali mesmo, no lar, com a ajuda do próprio pai. Segundo a família, tudo aconteceu de forma rápida e intensa. Em questão de minutos, o que era apreensão virou emoção pura. O choro do bebê ecoou dentro da casa, marcando um momento que jamais será esquecido. Quando eu trabalhava ainda na ativa da polícia, nós passávamos por muitas ocorrências como essas. É um fato realmente, só quem participa ou está lá, percebe. Uma vida chegando, não tem como não falar, ali está a materialização real, a todos os instantes que a gente vive, da obra de Deus. A criança nascendo. Quando a criança nasce, principalmente quando se coloca sobre o peito da mãe, ainda percebe o cordão umbilical pulsando. Vocês podem achar incrível. Mas não sei o... É a coisa mais natural do mundo. O cordão umbilical, ele nasce, quando a criança nasce, ele é bem grosso, ele ainda fica pulsando, aí ele vai diminuindo. Só para vocês saberem, quando a criança nasce, ele é bem roxo, é um roxo vivo mesmo. Aí depois ele vai parando, até ele ficar branquinho, quase branco, igual essa roupa dela aqui. É a hora que o sangue para de circular da mãe, da placenta da mãe, para a criança. Aí, ó, vocês estão vendo aqui o cordão umbilical? É assim mesmo. E é a coisa mais... E nessa hora, sabe o que a gente faz para deixar mais emocionante? Porque nessa hora você tem que pinçar o cordão umbilical, porque você vai cortar para não sair muito sangue. Então você pinça o cordão em 2 locais, ou tem alguns que falam em 3 locais, e aí você pede para o pai cortar o cordão umbilical, porque na verdade é a hora que ele está, vamos dizer assim, separando a mãe da criança, que é super natural. É uma coisa, só quem participa sabe como que é maravilhoso isso daí. Senhores, depois dessas notícias tristes e também alegres, vamos para um breve intervalo. Como eu falei para vocês, vou ter que fazer um jornal um pouco sintético, mas eu volto já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. 7 motivos para você treinar na Prime CT. Academia 100% focada no seu atendimento de excelência, desde a recepção até a sala de musculação. Equipamentos importados. A
Academia toda climatizada com ar-condicionado. Aulas de cross e funcional ao ar livre e o melhor, inclusos na mensalidade. Aulas de spinning de segunda a sábado com agendamento pelo aplicativo. Avaliação física inclusa no plano com direito a nutricionista. E área de cardio separada. Sim, você encontra tudo isso em uma única academia, aqui em Mogi Guaçu. Vem viver essa experiência com a gente. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuã, de frente ao postinho do Jardim Guaçuã. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Que eu falo para vocês, ao vivo às vezes a gente tem algumas percalços aí. Mogi Guaçu está criando um novo piscinão em Mogi Guaçu. Se você quiser participar desse piscinão, frequentar esse piscinão, é fácil. É só o dia que estiver chovendo, você vai no Hospital Tabajara Ramos. O chão fica desse jeito assim, ó, veja. Aí, ó, se você quiser participar do piscinão, ó, aqui está o Hospital Tabajara Ramos. Ó, se você quiser participar, ó, você pode. Ó. Olha que maravilha. Uma área que deveria ser higienizada constantemente. Isso porque o hospital está no alto. Isso porque o hospital está no alto. Ficar nessa situação é absurdo. Um hospital que gastava antes 60 milhões, hoje já está com 200 milhões nessa situação absurda. Vai falar o quê, hein? O que nós vamos comentar? O hospital desse jeito. Já falo para vocês, não tem nem palavras, não dá nem para... Incompetência, má administração, má gestão. Falar que choveu demais. Todo mundo sabe que chove, mas por que deixar nessa situação? O que aconteceu? Todos os ralos do hospital estão fechados? Todos estão entupidos? Não teve manutenção? Isso porque um pouquinho mais para dentro aqui, ó, você tem a área amarela, você tem aquelas áreas críticas do hospital, que é logo aqui do lado, ó, um pouquinho para dentro aqui. Ó. Vocês acham que essa água ficou restrita aqui, que ela não saiu andando, correndo, inundando o restante do hospital? O que vocês acham? Vocês acham que está ruim? Pode piorar. Lembra quando nós comentamos com vocês e falamos dos furtos na área central? Agora eu vou mostrar para vocês dois grandes absurdos. Primeiro deles, vocês vão ver agora, assistam só.
A GCM prendeu nesta terça-feira, dia 31, 2 indivíduos acusados de invadir uma imobiliária na região central e furtar um televisor. O crime ocorreu por volta das 22 horas e 40 minutos da noite anterior, quando a dupla quebrou a porta de vidro blindex do estabelecimento para ter acesso ao interior. As equipes da GCM chegaram aos suspeitos após analisar imagens das câmeras de vigilância da empresa. Os suspeitos, de 26 e 18 anos, foram localizados em uma residência no Jardim Camargo. Com a autorização da mãe de um deles, os guardas entraram no imóvel, detiveram a dupla e recuperaram o aparelho, que foi encontrado no ponto indicado por ambos, que já haviam confessado o crime. Lembra quando nós falávamos para vocês que eles falam tanto dessa muralha digital por câmeras em Mogi Guaçu? E eu falo para vocês, essas câmeras nada mais são do que engana trouxa. E eu vou provar para vocês agora que é engana trouxa. Está aqui a prova real que elas não funcionam como deveriam. As câmeras estão por toda a área central. Toda a área central. E estão acontecendo os furtos do mesmo jeito na área central. Só que essas câmeras estão sediadas, os visores dela, na Praça da Capela. Você chega lá, tem um painel bem grande, o prefeito já foi lá e falou maravilhas da muralha eletrônica. E eu falo que isso daí é só engana trouxa. E eu vou provar como que isso acontece que engana trouxa. Os furtos estavam acontecendo várias vezes na área central e assim foi. Aí nós falamos o quê? Por que na hora que aconteceu a câmera não estava lá? Estava. Flagrou. Cadê a pessoa que fica olhando as câmeras, que não estava olhando, que não viu? Cadê a inteligência policial por trás dessas câmeras para identificar essas pessoas na hora que o fato está acontecendo? Não tinha. Por quê? Porque só conseguiram fazer isso dias depois que viu que deu uma repercussão negativa para a Guarda Civil. Aí foram lá e buscaram as câmeras e ficaram olhando. Tá aqui, ó. Olha aqui que jeito que ele fez. Ele quebrou a vitrine. E tem a imagem dele quebrando a vitrine. Se tem a imagem dele quebrando a vitrine, cadê o guarda municipal ou outra pessoa que estava na frente da câmera que não viu? Por que não acionou as outras viaturas? Porque não tem um trabalho decente por trás das câmeras. É aí que eu falo, o comandante da guarda é um mero enfeite. Porque em vez de fazer um trabalho realmente decente, só fala assim, sou comandante da guarda. Põe lá, sou comandante da guarda. Pega a viatura e sai andando pela cidade inteira. Sou o comandante da guarda. Mas na hora de trabalhar decentemente, não tem. Precisou dias depois pegar as imagens, rebobinar naquela linguagem antiga as imagens para verificar. Tá aqui, ó. Aí vai na área central, pega-se duas pessoas. Vocês são os suspeitos. Vai na delegacia e fala que foram vocês que praticaram o furto. Fala que foi vocês, entenderam bem? E eles vão na delegacia e falam, foi nós que praticamos o furto. O que era para ter sido feito na hora, inclusive em situação de flagrância, passou-se dias, porque tiveram que olhar as imagens, depois. Isso porque nós falamos que a prefeitura está dando casa, moradia, água, luz, de graça, num prédio da área central que está completamente abandonado. E aí vem uma coisa que mais pesa agora. O bispo Dom Eugênio Barbosa Martins veio a Mogi Guaçu. Veio em Mogi Guaçu
E foi à Câmara Municipal. E foi à Câmara Municipal e fez um belo discurso. Vejam só as imagens. A Câmara Municipal recebeu a visita do bispo diocesano de São João da Boa Vista, Dom Eugênio Barbosa Martins. O encontro teve como objetivo central a promoção da campanha da Fraternidade 2026, que traz o tema Fraternidade e Moradia. O religioso reforçou que o acolhimento deve ser a primeira atitude cristã. É preciso conhecer a história de cada um para ajudar. Toda vida importa, afirmou, citando o trabalho da equipe da ESCA, Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento, da Assistência Social. O Monsenhor João Paulo Ferreira Ielo complementou o diagnóstico local, revelando que, embora Mogi Guaçu não possua favelas, muitas famílias vivem em cortiços. O déficit habitacional da cidade é de cerca de 12 mil moradias. Parabéns, Dom Eugênio Barbosa Martins. Eu vou agora, nessa postagem da Câmara Municipal, que é a campanha da fraternidade que diz Fraternidade e Moradia. Olhe bem, Fraternidade e Moradia. Aí, o Emerson Miguel, vou até pegar o que ele falou aqui, porque foi top 10. Ele foi muito provincial em colocar essa mensagem. Há poucos dias, olha, a postagem dele está aqui, ó. Eu só estou lendo, só que eu vou ler no meu celular aqui, tá? Há poucos dias, neste mesmo local, os vereadores trataram do assunto pessoas em situação de rua com um viés totalmente diferente do estimado pelo Monsenhor. Um gigantesco contraste. Aí eu falo assim, vamos ver agora o que os vereadores disseram. Vamos falar agora as palavras dos vereadores na publicação que saiu das falas que eles fizeram, desse momento que ele falou aqui antes. Se quiser colocar aí, deixa essa imagem aí que fica mais fácil que eu vou ler agora. Vou ler a fala de dois vereadores. Tá? Então vamos lá aqui. Os vereadores têm cobrado ações de segurança. Aí, o primeiro falou assim: são delinquentes que dormem de dia e à noite quebram vitrines e furtam lojas. Olha o termo que ele usou falando dos moradores de rua. São delinquentes que dormem de dia e à noite quebram vitrines. Sabe quem que falou isso? O vereador Pastor Elias. O vereador Pastor Elias. Olhe bem, um pastor tratando pessoas dessa maneira. E aí continuou a história. O natalino Tony Silva comparou a movimentação noturna a um cenário de zumbis com sacos nas costas. Zumbis com saco nas costas. É assim que os nossos vereadores tratam seres humanos, pessoas. E uma fala do bispo, do Monsenhor, foi provincial. A palavra dele é: toda vida importa. Vocês devem ter visto que eu já falei isso aqui várias vezes. Toda vida importa. Parece que nós até falamos a mesma coisa. É o que eu falo para vocês. Toda vida é importante. E ele disse: toda vida importa. E agora me vem um pastor e fala que são delinquentes que dormem de dia e furtam à noite e quebram vitrine. O outro vereador vem e fala que são zumbis que andam
com mochila, sacola nas costas, saco nas costas. Está vendo só o que o vereador pensa da população? Porque eles são população. Só que são populações que não têm poder de expressar, de exigir seus direitos. Porque se tivesse, não seriam tratados dessas maneiras. E o bispo, o monsenhor, tratou realmente com palavras sábias. Fraternidade e moradia. Eles não têm. Toda a vida importa. A vida deles não está tendo valor nenhum para os nossos vereadores. Vocês viram aqui as falas que 2 falou e o restante não disse o contrário. Se não disse o contrário, concorda de uma maneira implícita. Então, toda a vida importa, inclusive dos moradores de rua. Porque se nós não demos o valor à vida de pessoas que têm menos poder de exigir seus direitos, somos pessoas fúteis. Nós não podemos ser assim. Como eu falei para vocês, eu preciso ir para o velório do meu amigo. Agradeço a todos vocês imensamente de coração. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, quinta-feira. Lembrando que amanhã é véspera da Sexta-feira Santa. Sexta-feira não vai haver jornal. Nós vamos ter uma programação específica para a Semana Santa. Então não vai haver jornal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.